o início dos sintomas, como dor e dormência na mão, principalmente na palma da mão e nesses 4 dedos, pode ser a chamada síndrome do túnel do carpo. Se você tem algum desses sintomas, fique muito atento porque assim inicia a compressão no nível do túnel do carpo. Um nervo presente nessa região, chamado nervo mediano, que normalmente sofre por uma compressão advindo dos hábitos do dia a dia que pode prejudicar essa estrutura. Com isso, começam esses sintomas de dor muito forte, uma dormência, o que a gente chama de parestesia, parece um formigamento, na ponta dos dedos. E aí, esse é o início do desenvolvimento de uma síndrome do túnel do carpo. E eu quero falar nesse vídeo de hoje 2 motivos que podem te levar a alterar a pressão no túnel do carpo e desenvolver o que a gente chama de síndrome do túnel do carpo, que tem levado centenas e milhares de pessoas a sofrer com esses sintomas. O primeiro motivo é dormir com os punhos, as mãos fechadas, nessa posição onde que você normalmente deita sobre a mão e coloca muita pressão nessa região. O que acontece? Ao dobrar o punho nessa posição, há um aumento da pressão, fecha esse túnel, porque ali é um túnel onde que passam vários tendões e o nervo mediano. E quando você dobra o punho, na posição dormindo, esse túnel estreita. Esse estreitamento do túnel leva a uma compressão do nervo mediano, que é o nervo que vem para a mão. O segundo problema mais comum, corriqueiro no dia a dia, que causa a síndrome do túnel do carpo, é atividade de alta intensidade usando a posição de flexão e movimento intenso repetitivo com os dedos e punho. Por exemplo, uma digitação, por exemplo, mexer no celular por muito tempo. Isso faz com que aumente a solicitação desses tendões do punho e nesse momento há uma hipertrofia desses tendões e aí essa hipertrofia aumenta a pressão no túnel do carpo, que é esse túnel que eu te expliquei, e com isso há então uma diminuição dessa luz do túnel e o nervo começa a sofrer essa compressão. E essa compressão, o que vai acontecer? Ela vai gerar uma hipomobilidade. Pensa comigo o seguinte, é como se tivéssemos um fio elétrico correndo dentro de um conduíte. Esse fio, por um determinado momento, você movimenta, puxa e estica esse fio. E ele corre dentro desse conduíte de uma maneira normal. Agora pensa comigo o seguinte, você nesse momento aperta esse conduíte e tenta puxar o fio. O que vai acontecer? Esse fio vai agarrar. Esse momento é isso que acontece dentro com o nervo mediano, que desenvolve então a síndrome do túnel do carpo. A partir desse momento instala-se um problema que é chamado de hipomobilidade neural. Essa hipomobilidade neural vai sobrecarregar o nervo e vai fazer com que o nervo se desencape. Vamos falar assim um termo bem genérico para você entender. O nervo, mais uma vez, ele é como um fio de eletricidade. Ele tem o envolvimento dele, que é a bainha neural, e que protege esse nervo, é uma capa, é como se fosse um papel filme. E essa capa, ela começa a sofrer um atrito, e esse atrito gera um desgaste, e esse expõe essa parte do nervo, ela fica bem exposta, e aí o tendão começa a encostar nesse nervo, e aí sofre a compressão do nervo mediano. Aí instala-se a chamada síndrome do túnel do carpo.